Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E nesse vídeo eu vou comentar com vocês um caso aí bem interessante que aconteceu agora recentemente, tá? Eu acredito que vocês devem ter visto, né? Que foi sobre a premiação lá do Jim Carrey, né? Do prêmio honorário, César honorário que ele recebeu lá na França. É como se fosse o Oscar deles lá, né? E o que chamou muita atenção foi a aparência estranha e o comportamento bizarro do Jim Carrey. Então, é sobre isso que eu vou comentar com vocês. Então, quem é novo nesse canal, já se inscreve aí, deixa o like, compartilha. Deixando claro que eu sempre trago aqui nesse canal tudo que envolve sobrenatural, ocultismo e o esoterismo da sua forma mais realista. Então, se você vê o botão de hype, também dá o hype aí, que isso ajuda muito o canal a crescer. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, como eu falei aqui agora na introdução desse vídeo, né, esse vídeo do Jim Carrey, né, desse prêmio que ele recebeu, tá chamando muita atenção, muita gente está comentando sobre esse caso. Tô deixando rolar aí algumas imagens para vocês, alguns vídeos aí, do que aconteceu da premiação. Aparentemente foi uma coisa normal, só que o que chamou a atenção da galera e tá trazendo essas teorias de volta o comportamento e a aparência dele, tá? Jim Carrey tem 64 anos, né? Assim, tá conservado para a idade dele. Só que o que chamou a atenção foi a aparência meio botocada do cara, né? Robotizada, como se ele tivesse esticado a pele assim, igual aquele personagem da escolinha do professor Raimundo. E o seu comportamento aparentemente calmo, né? O Jim Carrey, por ele ter feito stand-up muitos anos atrás, ele sempre foi um cara muito elétrico, né? Muito imperativo, né? Se eu pegar as entrevistas dele aí que vocês vão ver, os filmes também, é um cara com muito carisma, muita energia. E do nada o cara aparece todo calmo, todo centrado, chamou muita atenção. Mas o que foi que desenrolou essa história toda aí, porque que tá chamando tanta atenção? O Jim Carrey, há 10 anos atrás, uns 11 anos atrás mais ou menos, ele deu uma entrevista lá no Jimmy Fallon, né, no programa americano, falando sobre os Illuminati, os senhores do mundo. Pois é, na época todo mundo achou isso bem estranho, né? Muita gente comentou que ele estava brincando, que era uma piada, e ninguém levou a sério porque era o Jim Carrey falando. E quando um humorista ou qualquer pessoa que não seja uma autoridade muito grande nesse meio fala sobre esse tipo de coisa, as pessoas tendem a não levar a sério, chamam você de maluco, enfim. Eu tô acostumado com isso aqui no canal também, tá? Um monte de gente comenta aqui dizendo que eu sou maluco. Enfim, vida que segue. Só que nesse caso não, ele falou, ele já entrou no programa fazendo o símbolo do triângulo. Para quem não sabe, o símbolo do triângulo, o olho que tudo vê, é o símbolo dos Illuminati, a organização secreta mais antiga, uma das mais antigas aí e poderosas do mundo, que os caras comandam tudo. Ele inclusive falou na entrevista para o apresentador que ele sabia do que ele estava falando. Muitos atores e atrizes também sabem do que ele está falando e que eles controlam a nossa realidade. Falou que estava cansado de fingir, das mentiras, enfim. Ele deu a entender que o sistema ele controla tudo, como se fosse uma alta cúpula mesmo. E depois dessa entrevista, na época viralizou isso daí, pegou mais de 10 milhões de visualizações. Eu acho que está disponível no YouTube até hoje, você pode pesquisar aí Jim Carrey, Illuminati, que você vai ver na íntegra, né? Acho que está até legendado isso daí. Tudo que ele falou no programa. Estou só resumindo aqui para vocês entenderem o contexto. Depois disso daí, ele sempre falava abertamente, em todo lugar que ele ia sobre esse negócio, né? Sobre Illuminati, enfim, sociedades secretas. Até que um belo dia sua namorada foi encontrada morta numa situação bem estranha dentro do apartamento, segundo o que saiu na época. Foi por abuso de drogas, né? E depois disso, o Jim Carrey mudou completamente. Ele se afastou dos filmes, se aposentou lá em 2012. Ficou mais recluso, pintando, enfim. E depois ele reapareceu agora desse jeito, dessa forma aí, todo sorridente e tal, cabelo grande. E segundo alguns aí, olhos azuis. Eu não vi olho azul nele. Eu vi os olhos normais, mas estão dizendo que é azul, enfim. Aí a galera começou a levantar a teoria de que ele foi trocado, substituído aí por um clone, um reptiliano. Não reptiliano, mas estão dizendo que ele foi clonado, tá? Por causa desse comportamento e a aparência dele. Bom, galera, eu vou emitir minha opinião sobre essa história, né? O que eu acho aqui. Eu não acho que ele foi trocado, tá?
Assim, o comportamento foi estranho de fato, né? Bem diferente daquele Jim Carrey que você costumava ver. Mas eu acho que substituído já é um termo muito pejorativo, porque isso já tá manjado, já disseram isso do Paul McCartney também, já falaram isso do Michael Jackson, que ele tá vivo ainda, já falaram isso sobre a Avril Lavigne também, que ela foi substituída por uma sósia, uma mulher chamada Melissa. Então assim, de vez em quando, até o Wesley Safadão, cara, o cara do forró, e os caras disseram que ele foi substituído só porque ele cortou o cabelo. Enfim, então o que é que vocês têm que entender, pessoal? Esse pessoal que trabalha com mídia, eles estão sempre indo pela maré, tá? No caso do Jim Carrey não é diferente. Ele já falou muita coisa assim que quem não conhece, né, quem não é desse meio, não vai entender nada. Os Illuminati é uma coisa que estava na moda na época que ele falou. Muita gente fazendo símbolos ocultos. Tem muito artista aí, se você pegar clipes, né? Videoclipes aí da Lady Gaga, Beyoncé, essa galera toda tem simbologia oculta. O Gustavo Lima aqui no Brasil também fez um show estranho com uma simbologia bem esquisita. A Anitta nem se fala. Então assim, todos eles têm um lado ocultista muito forte. Por quê? Porque muitos desses artistas, atores, para chegarem no auge da fama, eles fazem pactos, tá? Ou eles fazem pactos com entidades aí que você pode interpretar como demoníacas, ou fazem aí acordos com sociedades secretas para poder ascenderem nas suas carreiras e terem oportunidades lá em Hollywood, porque é muito concorrido, cara. Todo mundo lá quer ser ator, quer ser cantor, famoso, enfim. E nem todo mundo consegue ser, muito pouca gente consegue, sei lá, bota 1%, 2% conseguem o sucesso, né? É que nem jogador de futebol, é 1 em 1 milhão que ganha o salário que o Neymar ganha. Ou outros também, né? Então, cara, eles se sujeitam a isso. Só que depois de um tempo, o cara percebe a cagada que fez. Porque eu sempre digo aqui no canal, pacto, ele é uma via de dois lados, tá? Você recebe o poder, você recebe o dinheiro, a fama, só que você vai perder alguma coisa. E a vida pessoal, geralmente, ela é conturbada. O próprio Daniel Mastral, né, que também já morreu, falava muito isso. Que ele foi perseguido, quando ele disse que queria sair lá da sociedade secreta que ele fazia parte, né, que os caras tentavam fazer emboscada para ele, e isso realmente acontece. O Jim Carrey deve ter sido a mesma coisa. Os caras chegaram nele, olha, você tá falando muita coisa aí, a gente precisa que você pare. E ele deve ter recebido ameaças, enfim. Por isso que ele tá mais tranquilo agora. Eu não acredito que ele foi substituído, tá? O pessoal botou até nas manchetes. Jim Carrey está irreconhecível. Mentira, não tá irreconhecível. Você vê que é aí. Só que o comportamento mudou, né? Afinal, também o cara já tem quase 70 anos. Ele não vai ficar agindo igual uma criança pro resto da vida, tá? Isso também tem. Pode ter amadurecimento, pode ter procedimento estético ali, com certeza deve ter. Mas não acredito que ele foi substituído por um clone, não, tá? Tem gente que acredita nisso, ok, tá tudo certo. Eu, narrador, não acredito. Tô só expondo a minha opinião. Agora, que tem coisas estranhas, sim, com certeza, tá? Ele pode ter recebido uma prensa dos caras, né, dessa organização, para parar de falar dele. Porque como o Jim Carrey é um cara que é muito famoso, mundialmente conhecido, ficar falando sobre eles vai chamar atenção para organização que eles não querem. Eles são invisíveis. Eles querem controlar tudo pelos bastidores. Então, essa exposição que ele deu, né, não só ele, como outras pessoas já falaram, com certeza chamou muita atenção e eles não querem isso. Se você pesquisar também, uns 6 anos atrás, vamos voltar mais tempo, uns 12 anos atrás, muita gente falava sobre o Jeffrey Epstein, falava sobre ricos que tinham aí ilhas, né, que tinham locais de exploração, de tráfico de órgãos humanos e ninguém dava bola, o pessoal chamava você de maluco. Até que um belo dia apareceu os arquivos do Epstein, tá sendo tudo vazado aí, coisas documentadas que inclusive dizem que o Jeffrey Epstein tinha planos aí de criar uma espécie de ilha, enfim, uma espécie de prisão para fazer clonagem humana. Olha isso, já estava engavetado esse projeto. Só que depois, né, que ele foi preso, depois que mataram ele na cadeia, enfim, ele não conseguiu avançar com isso, mas está tudo sendo vazado e coisas documentadas, tá? Como vários aí, o projeto Manhattan também, Montauk, enfim, várias outras coisas que até pouco tempo atrás eram só teorias bizarras da conspiração que estão se mostrando reais. O Obama também recentemente falou sobre alienígenas, que eles existem, e o Trump rebateu dizendo que ele estava passando informações sigilosas.
Então, daqui a um tempo, não se surpreendam, tá? Vou fazer uma previsão aqui. Quem me acompanha vai... Se isso, quando acontecer isso aí, não é questão de si, é quando, vai lembrar desse vídeo. Um dia vocês vão ver alguma autoridade, um governante e alguém muito grande falando sobre lobisomens e vampiros, tá? Eu não estou brincando, estou falando sério. Vai chegar um dia que os caras vão chegar na mídia e vão dizer assim, ó pessoal, essas criaturas existem. Nós temos conhecimento sobre elas e estamos monitorando as atividades dela há muito tempo. Isso vai causar uma grande comoção. Vai ter gente que vai levar a sério, vai ter gente que vai dar risada, dependendo de quem falar, tá? Se for um ex-presidente falando, sei lá, uma autoridade religiosa, enfim, ou um artista muito grande, aí pode ser que o pessoal preste atenção. Eu falando aqui no meu canal, como eu não sou ninguém, né, perto dessa galera, todo mundo caga e anda, né? Só que quem acompanha o sobrenatural e sabe da existência dessas criaturas, tudo bem, o pessoal sabe disso. Mas quem não sabe, quem vive num mundo assim um pouco mais florido, né? Não faz ideia do que existe nas sombras. Não tem a menor ideia do que acontece por trás aí quando você vai dormir, cara. Muita coisa bizarra acontece por aí, tá? Então, assim, se um dia alguém aparecer falando, eu não vou me surpreender, tá? Porque eu já sei, já vivo nesse meio há muitos anos. Mas vai ser um choque aí pra quem tem uma vida normal, tá? Anotem o que eu estou falando, porque logo logo isso vai acontecer. Não é questão de se, mas sim quando, tá? Enfim, pessoal, já falei demais aqui. Vou deixando vocês por hoje, tá? Desejando um excelente domingo a todos. Fiquem na paz e até breve, meus pequenos.